Tiago Vicente, vamos continuar então com a nossa série de mensagens sobre uma nova mente, uma mente do reino dos céus. Nós estamos falando dessa série de mensagens, você pode entrar aqui nessa playlist que eu já preparei para você na descrição do vídeo, aqui em cima. Nós vamos continuar falando sobre como ter essa mente dos céus. E nós estamos falando que a gente precisa mudar a nossa mente e entender como funciona o reino de Deus, o reino dos céus, para que a gente possa usufruir de todo o reino dos céus, para que a gente também possa entender a mente de Cristo. E na mensagem anterior eu falei que Deus é rei e Deus reina sobre os céus e sobre a terra. E na mensagem de hoje talvez a gente consiga falar, não sei se vai dar tempo, mas vamos ver se a gente consegue falar como que funciona o governo de Deus na terra. A gente tem que entender que Deus ele é rei e que ele reina, como falamos na mensagem anterior, que ele é o legislativo, o judiciário e o executivo. E que no reino tudo que existe pertence ao rei. A terra pertence ao rei, os súditos pertencem ao rei, os bens pertencem ao rei, tudo pertence ao rei. E o rei, ele é incumbido, ele tem essa prerrogativa também de cuidar de todo o seu de tudo que lhe pertence. Ele não vai ser um rei mau que vai deixar o seu povo sofrer, pelo contrário. No reino de Deus, ninguém passa necessidade, pois em uma outra mensagem a gente vai falar como que é essa plenitude desse reino, que ele existe na plenitude hoje nos céus, e na terra não é assim. Por que que existe tanta morte, tanta dor, tanto sofrimento, tanta coisa ruim no mundo? Por que que a terra está dessa forma e qual que é o propósito do ser humano aqui na terra? Então a gente está falando sobre ter uma nova mente, e você vai ter que deixar a mente religiosa de lado e vai ter que deixar a mente democrática de lado, entendendo que no reino dos céus não existe uma democracia. A democracia é uma forma que nós criamos aqui na terra por causa da tirania dos homens que não sabem governar sobre as pessoas, não sabem ter o judiciário, o executivo e o legislativo sobre um homem só, porque ele vai reinar de forma corrupta, privilegiando sempre uma minoria e oprimindo o povo, as pessoas, a maioria das pessoas. Se isso já acontece na democracia, quanto mais num sistema de governo na qual um homem detém todos esses poderes. No entanto, no reino dos céus é diferente, porque Deus reina com equidade, com justiça e com retidão. Então, por que que o ser humano foi criado e por que a terra está dessa forma? Eu quero ler com você um texto que está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Se você não tiver Bíblia, você pode ler comigo na tela. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à sua semelhança. De Deus o criou, pois o homem e mulher os criou. Bem, a gente tem que entender que a Bíblia não é um livro religioso, mas é uma constituição. Porque a palavra do rei é a lei num reino. E o próprio rei tem que ir de acordo com a sua palavra, de acordo com a lei. E por isso que Deus é santo, porque ele não vai contra a sua palavra, contra a sua lei, que ele institui. E é apenas isso que está acima de Deus no seu reinado, é a sua própria lei, a sua própria palavra. Porque o próprio Deus tem que guardar a palavra. E aqui então nós estamos no capítulo 1 do livro de Gênesis. A razão pela qual o mundo está da forma que está e a razão pela qual o homem foi criado. Aqui no texto de Gênesis 1 e Gênesis 2, você não vai ver Deus, o ser humano, você não vai ver o ser humano abrindo uma igreja, você não vai ver o ser humano adorando a Deus, louvando a Deus, nada disso. A religião diz que nós, seres humanos, fomos criados para adorar a Deus. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Olha só o que o texto está dizendo.